Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Flávio Cassina, do PTB. Ele que acaba de ser empossado presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Ao mesmo tempo que desejamos um feliz ano novo a quem nos acompanha, é o primeiro programa De Frente com a Lei deste 2015 e também a primeira vez que o vereador Flávio Cassina fala à TV Câmara como presidente do nosso Legislativo. Presidente, é um prazer tê-lo conosco. O prazer é todo meu. Esperamos que tenhamos um bom ano pela frente, bastante labor, bastante atividade e que esse trabalho seja revertido em prol da nossa comunidade que tanto espera de nós. Vereador, ainda é recente, claro que o senhor foi escolhido na última sessão do nosso ano legislativo, em 2014, isso 11 de dezembro, foi eleito presidente da nossa Câmara, já deve estar com algumas ideias, projetos, e agora é o momento em que o senhor acaba de ser empossado no início de 2015, o que esperar, o que o senhor já tem pensado para tocar esse nosso ano legislativo? Em primeiro lugar, nós pretendemos fazer um trabalho de muita responsabilidade em termos de respeitar as diferenças, respeitar as adversidades. Nós somos compostos de uma diversidade muito grande de pensamentos. Nós temos partidos com os quais eu particularmente não afino de maneira nenhuma, né? Seria como o Sol e a Lua. Entretanto, nós saberemos conviver com os desiguais, todos serão respeitados, nós vamos ouvir a todos. E esse trabalho, mais ou menos, será uma extensão daquele que nós tivemos durante 2 anos na Comissão de Constituição, Justiça e Legislação. Da qual o senhor era presidente em 2013, 2014? Durante os 2 anos, né? Então foi um trabalho mais voltado a todo o conjunto dos vereadores do que propriamente com o nosso mandato. O nosso mandato ficou um pouco prejudicado, sem dúvida nenhuma, e agora muito mais, porque nós temos que pensar como antes, em todos os projetos de todos os vereadores. Agora, então, como dirigente dos trabalhos, teremos que ter muito equilíbrio. E, para isso, a gente se valeu de uma mesa com bastante afinidade e com bastante experiência. O senhor começa a citar, por exemplo, o trabalho da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação. É uma peculiaridade interessante, porque o seu antecessor, o vereador Gustavo Toigo, do PDT, presidente ao longo de 2014, ao longo de 4 anos, incluindo a legislatura passada, também presidiu a nossa CCJL, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação da Casa. O senhor, então, presidente de 2013 2014 dessa comissão, que, para que as pessoas entendam, todo o projeto de lei, quando ele ingressa na Câmara, independentemente de ser do Executivo, de Iniciativa Popular ou dos próprios vereadores, ele tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça para receber o chamado parecer de constitucionalidade, ver se está de acordo com a legislação e principalmente com a Constituição da República Federativa do Brasil. Ou se não está, e recebe então o parecer de inconstitucionalidade. O senhor fala da mesa diretora. A Câmara mantém a tradição de uma mesa pluripartidária. Cada vereador representa um partido, digamos assim, não há repetição de membros do mesmo partido na mesa diretora. O senhor também se cerca de 2 ex-presidentes. Só para recuperar, o senhor, vereador Flávio Cassina, presidente, o primeiro vice-presidente, o vereador Edir Carlos Pereira de Souza, do PSB, segundo vice-presidente, o vereador Guila Sebem, do PP, o primeiro secretário, o vereador Edson da Rosa, do PMDB, e o segundo secretário, o vereador Pedro Inserte, do PDT, com a peculiaridade de que esses 2 últimos, o vereador Edson e o vereador Inserte, já presidiram a Câmara em anos anteriores. Então, o senhor também teve essa preocupação de se cercar, além dos colegas que naturalmente compõem, 2 ex-presidentes para que lhe aconselhem a tomar as mais acertadas decisões ao longo deste ano. Poderíamos dizer que é um aspecto tríplice. O primeiro é aquele que a população nos outorgou, de representá-los. É uma força política que se sobrepõe a uma oposição. Então, nós tivemos que contemplar aqueles partidos em que a população apostou mais. Tanto é que houve uma vitória em primeiro turno. Então nós contemplamos os 5 principais partidos
da situação na mesa diretora. Quando o senhor fala vitória em primeiro turno, o senhor está se referindo lá à eleição de 2012, né? Que conduziu o atual prefeito, Alceu Barbosa Velho, ao comando do Executivo Municipal, é isso? Né? É natural que essa força política se sobreponha a uma oposição. Até porque quem conferiu esse status foi a população. Segundo aspecto, a experiência também das pessoas. Tanto é que tivemos o cuidado. Então, além de contemplar os 5 partidos principais da situação, principais que eu digo em número de votos, não de mais ou menos importância, porque todos são importantes, todos fizeram a sua parte. Mas em número de votos, os 5 principais partidos da situação estão na mesa diretora. Sim. Então, esse é um aspecto que a gente tem que também respeitar. E o terceiro aspecto também é a afinidade. Então, nós temos uma boa afinidade de trabalho com todos os membros da mesa atual e pretendemos fazer um bom trabalho, sim, voltado a todos os vereadores, sem qualquer espécie de segregação. E como eu dizia antes, a gente, durante 2 anos na presidência da CCJL, nós tivemos o cuidado de trabalhar para o conjunto dos vereadores. Tanto é que o nosso mandato até ficou um pouco prejudicado, porque nós tínhamos a responsabilidade de tocar todos os projetos da casa, emitindo seus pareceres de constitucionalidade, de legalidade, se havia ou não vício de origem, e uma série de coisas, técnica legislativa, elaborar os pareceres. Nós tivemos uma produtividade muito grande nesses 2 anos. No ano de 2013, por exemplo, nós tivemos uma produtividade maior do que a Câmara de Porto Alegre, e com 35 vereadores. Então, 35 vereadores em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Aqui são 23. E aqui 23, mas nós tivemos uma produtividade melhor que Porto Alegre, porque na nossa comissão, principalmente, não parava nada. A coisa era para andar, tocar para frente. Embora alguns vereadores não tenham compreendido e alguns pareceres não tenham agradado determinados pares, mas a gente fez as colocações exclusivamente dentro da lei. Então, às vezes, não fomos muito compreendidos. Mas agora, esse ano, então, é muito mais responsabilidade, porque nós temos que ter uma isenção completa e fazer um trabalho voltado para todos, muito mais ainda, com mais intensidade. O senhor começa a citar na sua fala, fica claro isso, quando o senhor diz alguns colegas ficaram descontentes com algum parecer ou outro, mas a Comissão de Constituição e Justiça, ela sempre tem essa peculiaridade, como é um caráter técnico, muitas vezes, o que acontece? Há um projeto muito importante que a comunidade aguarda, só que eventualmente não caberia essa iniciativa a um vereador. Então, aí há aquelas críticas enormes, como, por exemplo, um projeto que crie despesa para o município, ele tem que partir da prefeitura, não pode ser de autoria de um vereador. Vício de origem. Por mais meritório que seja, e aí há sempre essa divergência do porquê, do parecer de constitucionalidade, o porquê o plenário não deixa, então, o projeto andar, ou a própria comissão, mas são questões do próprio trâmite legislativo e que faz parte também do debate. Os pares, às vezes, ou muitas vezes, confundem o mérito, que às vezes são projetos fantásticos apresentados, né, no mérito, mas que esbarram em algum outro dispositivo de ordem legal. Então, muitas vezes, os pares confundem o mérito e fazem aquela discussão acalorada e criam situações, às vezes, desconfortáveis para quem está dirigindo os trabalhos, mas faz parte do jogo. Então, vamos tentar, durante esse ano, fazer uma coisa mais clara ainda, tentar chegar com a nossa compreensão com todos, entender a todos e fazer um bom trabalho. O senhor citou a questão eleitoral de 2012, mas o Legislativo ele tem uma peculiaridade diferente do Poder Executivo, da Prefeitura, no caso, em que no Executivo vai administrar o projeto vencedor, isso é uma obviedade. Agora, no Legislativo há essa abertura para os espaços das mais variadas frentes de representação. Ainda que uma bancada vá ter 4, 5 vereadores, outra pode ter um só, mas a representatividade está ali. E a Câmara está bem estruturada nesse sentido, de quantidade de partidos. E como é que o senhor pretende, na condução da presidência, harmonizar essa relação e essa abertura de espaços para que todas as representações consigam exercer da sua melhor forma possível os trabalhos legislativos ao longo de 2015?
A própria eleição das comissões já foi difícil, porque todo mundo realmente quer mais espaço. Mas, para que houvesse justiça, e a justiça plena a gente nunca consegue, por mais boa intenção que se tenha, né? Mas para que houvesse o mais próximo possível da justiça, a gente tentou proceder de forma que houvesse um rodízio também. Então, tem partidos que ficaram 2 anos como presidência de determinadas comissões. É natural que eles tenham que, nessa terceira rodada de trabalho Estamos político... no terceiro ano da atual legislatura. Terceiro é isso ano. que o senhor se refere. Então, alguém ficou 2 anos na presidência da comissão, um partido com menos representatividade na Câmara, só para dar um exemplo. O senhor usa como critério de representatividade o número de vereadores da bancada. O número de vereadores. Então, é natural que esse partido, em dado momento, ele vai ter que ceder um espaço para alguém que não foi contemplado ainda e que tenha mais ou igual representatividade. Claro. Vereador, eu queria recuperar um pouco da sua trajetória também, ainda que o senhor seja uma pessoa pública conhecida, mas é sempre interessante explorar algumas características até para quem nos acompanha e se familiarizando um pouco mais, porque o senhor, como presidente, certamente terá mais visibilidade, é a nossa autoridade maior no parlamento nesse 2015. O senhor nasceu em 13 de abril de 1947, é caxiense, filho de Silviro Cassina e Nair Mandelli Cassina. É casado com Liliana Maria Menegoto Cassina e pai de Aurélio, Mariana e Natália. Desde 1995 está afiliado no PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. Nas eleições, o senhor ficou como suplente em eleições anteriores para vereador e então em 2012, como já referimos essa eleição, com 2.277 votos, elegeu-se vereador. Estamos na 16ª legislatura e o senhor é vereador titular. Citamos o seu período como presidente na comissão e agora presidente da casa. O senhor também foi secretário em administrações anteriores do ex-prefeito José Ivo Sartori, correto, tanto da pasta de desenvolvimento econômico, trabalho e emprego, quanto a pasta da habitação. Essa última, então, encerrando-se em 2012, o período. O senhor tem uma trajetória longa também na área do comércio, pela sua própria afinidade familiar, são muitos anos trabalhando na Casa das Armas, que é... uma empresa de 67 anos. 67 anos da sua família, na qual o senhor está um pouco menos, né? Pouco menos, apenas 53. Apenas 53. Mas, enfim, isso lhe deu uma possibilidade de também participar da questão da categoria do comércio também. O senhor tem uma presença marcante em alguns sindicatos da própria categoria do comércio, lojistas, CDL, Sindilojas, a própria Câmara de Indústria, Comércio, serviços do município. Como essa sua experiência de vida no comércio profissional e também política, como secretário em outros cargos públicos, pode lhe auxiliar na condução da Câmara? Nós temos uma vida inteira na função de administrador, né? Embora a nossa formação em Direito, mas pelo dia a dia, pela nossa trajetória, mais na parte da administração que a gente tem se dedicado, tanto na iniciativa privada, como dissestes, né? E também no setor público. Nós tivemos, a convite do prefeito Sartori, durante 6 anos e meio... Hoje governador, o então prefeito José Ivo Sartori. Hoje governador. Nós tivemos durante 6 anos e meio, né, durante 3 anos e 3 meses na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que era mais ou menos a nossa vocação, uma vez que a gente trabalhou na iniciativa privada todos esses anos, tratando de indústria, comércio, serviços, né? Então foi uma experiência boa, mas por afinidade que já tínhamos anterior. E depois, mais 3 anos e 3 meses na Secretaria da Habitação, aí sim foi um desafio muito maior, porque a gente se considerava de início um estranho no ninho, né? A nossa formação não era em arquitetura, nem em engenharia, nem, enfim, nada ligado ao mundo do setor habitacional. Mas foi uma belíssima experiência, a gente conseguiu, pela nossa visão global de administrador, conseguiu dar um rumo bom. E o senhor também é técnico em contabilidade, né? Também. Então, acho que foi 2 passagens bastante boas, aprendemos muito. E agora, esse ano, a nossa primeira experiência no Legislativo. Nós tivemos, por essas peculiaridades que a vida nos oferece, nós fomos candidatos 3 vezes.
nas duas primeiras com excelentes votações, mas por essas conjugações e coligações com partidos, nós ficamos fora. Uma vez de primeiro suplente, outra vez de segundo suplente, com votações muito boas, mas por essas circunstâncias que a política nos apresenta, nós ficamos fora. E dessa vez, curiosamente, que tivemos a pior votação das três, bem pior das três, nos elegemos com sobra. Pela questão do coeficiente eleitoral. E o senhor se candidatou nas eleições imediatamente anteriores a de 2012. Então o senhor veio numa sequência, né? Esse ano, com a pior votação das 3 vezes que concorremos, sobrou voto e teríamos nos elegido, mesmo que fossem 17 vereadores ainda. Então são essas curiosidades que a vida da política nos apresenta. Mas é que essa última eleição de 2012, ela teve um fator que contou muito, que foi o excessivo número de candidatos. Em relação à eleição de 2008, ela teve 201 candidatos a mais. Cara, é que Caxias do Sul, em 2011, votou uma mudança na lei orgânica municipal, dada a densidade da população, nós passamos a ter direito a 23 vereadores. Então, eu lembro, naquele período de 2011, foi votada uma emenda à lei orgânica. Caxias, então, passou de 17 a 23, e evidentemente que com o aumento do número de vagas para os cargos de vereador na Câmara, a proporção de candidatos também as candidaturas, aumentaria, né? E faz parte, né? Mudou, e aí, enfim, mas abriu também, e havia o argumento naquela época e se comprovou, nós tivemos uma ampliação da representatividade, mais partidos, vereadores de inclinações diferentes, nós temos vereadores da área rural, do meio sindical, do meio do comércio, vinculado à questão do trabalho, enfim, as mais diversas representações, até dentro das próprias bancadas há vereadores de segmentos diferentes. Como é que o senhor tem visto também, vereador, e aí, a casa tem lançado mão nos últimos anos, a partir dos seus presidentes, de iniciativas das mais diversas, no sentido de aproximar a comunidade. Esse é um termo batido, que às vezes as pessoas podem dizer, mas vem de novo com essa história de aproximar a comunidade, mas é importante, isso precisa ser perseguido por quem ocupa os cargos, pelos servidores, por todos que estão aqui, porque é a casa do povo e quanto mais as pessoas se apropriarem das regras de funcionamento, só quem ganha é a própria comunidade, porque o cidadão, sabendo do que o legislativo faz e para que ele realmente serve, ele também pode cobrar mais, né? E o vereador, nós sendo cobrados, podemos prestar um serviço ainda melhor. Foram muitas iniciativas. Em 2010 já o ex-presidente e ex-vereador Moisés Paese tocou a questão do Câmara Vai aos Bairros, começou o Câmara Vai aos Bairros. De lá para cá foram uma série de programas. Eu lembro, por exemplo, o seu antecessor, o vereador Gustavo Toigo, com visitas legislativas, Câmara Convida, trazendo segmentos das mais diversas áreas da nossa sociedade. E por aí vai. O próprio Câmara Vai aos Bairros, no período do vereador Edson da Rosa, teve uma mudança de formato. No período do ex-presidente, ex-vereador Marcos Daneluz também. O presidente Toigo também trocou alguns pontos. E agora o senhor na presidência, o que é possível antecipar? Que projetos terão continuidade? Ou outros ainda serão criados? Como é que o senhor tem visto essas ações ao longo do tempo e como é que pretende utilizar no seu período? Bem, voltando ao meu perfil, eu me considero conservador, ortodoxo, mas não refratário às inovações. O bom treinador é aquele que consegue transmitir aos seus jogadores mais do que aquilo que ele pode fazer. Porque senão eu estaria limitando o meu atleta, né? Eu só sei chutar de canhota, então eu estou dizendo que todo mundo só vai poder chutar de canhota. Não, eu tenho que transmitir aos meus comandados, como treinador, muito mais daquilo que eu pessoalmente possa fazer. Então, embora sendo uma pessoa conservadora, até por causa da idade, que a gente é de um outro século, né? Então, nós somos forçosamente conservadores, mas não há nenhuma refração à inovação. Então, por isso que nós temos uma mesa também
bastante heterogênea, né? Tem pessoas novas, com visão mais ampla das modernidades. Então, acho que vai ser feito um bom trabalho e sempre com moderação. Aquilo que está sendo bem feito será mantido, evidentemente. Aquilo que precisa ser melhorado será melhorado. E se tem alguma coisa que não está batendo, que não está fechando, que não está dentro de uma realidade atual, a gente vai eliminar. Claro. Mas, em princípio, eu não estou vendo nenhuma coisa gritante, assim, que tem que se mexer correndo, né? Então, nós vamos iniciar um mandato traçando uma linha reta. Nós vamos sentindo, palmilhando um caminho, de forma que a gente vá sentindo o terreno. Claro. Nós vamos dar um passo de cada vez, vamos nos assenhorando das situações, e eu acho que, no final, chegaremos a um final feliz. Nesse período de janeiro também, logo que vocês tomam posse, tradicionalmente os presidentes costumam ouvir os servidores, o próprio conjunto de vereadores. Vocês ainda precisam de um tempo para assimilação de toda a estrutura da casa, para daí, quando se inicia oficialmente o ano legislativo, que é em 1º de fevereiro de cada ano, e aí retomam, então, as sessões ordinárias, aí vocês conseguem, então, traçar o melhor rumo possível. Imagino que o senhor também esteja pensando nessa linha, vereador. No momento que a gente assume um compromisso de tamanha envergadura, nós temos que tatear o terreno, né? E nós estamos vindo com uma visão muito circunstanciada de uma comissão ou de uma atuação parlamentar, mas agora precisamos ter uma visão global. Então isso leva um certo tempo. Ninguém chega aqui na hora e já sabe tudo, né? Isso em qualquer lugar que a gente percorrer, né? Aí no mundo aí fora também é assim, né? Quando a gente assume uma empresa ou um sindicato, uma entidade, a primeira coisa que tem que fazer é se assenhorar da situação. E uma questão que sempre é tocada, nós estamos um pouco além do nosso tempo, mas eu gostaria de ouvir um pouco o senhor também nesse sentido, sabendo de toda a forma rigorosa com que tradicionalmente os vereadores da Câmara de Caxias do Sul tratam a questão da moral e da ética. Isso chama muito a atenção, porque independentemente de sigla partidária, de tendência, os vereadores são muito corretos na Câmara ao longo do seu tempo, e há uma tradição do Legislativo caxiense em termos de ética e correção na condução da vida pública e política. Só que em âmbito nacional tem acontecido muitos problemas no sentido de falta de credibilidade da categoria política, por corrupção, por escândalos os mais diversos possíveis, e lamentavelmente atinge praticamente todos os partidos. Havia um momento em que se falava assim, não, mas determinado partido não acontece, não. Infelizmente está pegando de forma generalizada partidos políticos, servidores públicos, iniciativa privada. E o que acontece? Mesmo quem não se envolve acaba muitas vezes levando a fama. O político acaba sendo desprezado, enfim. Como é que o senhor pretende lidar com isso no momento que o senhor se torna chefe de um poder, passa a responder por ele, a questão da credibilidade do político, que está tão abalada em âmbito nacional, mesmo com todos o empenho que os vereadores da Câmara ao longo dos tempos têm tido no sentido de conduzir da melhor forma possível as questões éticas e morais da política. Lamentavelmente, a classe política está muito desmoralizada, mas nós temos que cuidar da aldeia. Então, na aldeia não temos queixa nesse aspecto, não há nenhum escândalo, não há nenhuma confusão aqui que possa trazer algum desconforto para a nossa Câmara, né? E se nós tivéssemos um poder de ampliar os tentáculos e estender isso para todo o país, seria muito bom, mas vamos nos preocupar com a aldeia. Claro. E aqui, graças a Deus, a coisa está indo bem, tirando fora essa parte das divergências naturais que existem aqui dentro. Mas que é parte do... O parlamento é assim, né? Mas não afeta em nada a credibilidade das pessoas, né? Então, eu acho que nós não teremos problema nesse sentido, vamos fazer a nossa parte, né? Acredito que vai dar tudo certo. Nós vamos ter que algumas coisas contemporizar, outras teremos que ser mais rígidos, mas eu acho que no final, no frigir dos ovos, vai ser uma boa mesa diretora, vai efetuar um bom trabalho durante o correr deste ano.
Bom, presidente, eu quero lhe agradecer pela honra de conversar com o senhor, é a sua primeira entrevista à TV Câmara neste 2015. Desejar toda a sorte para o senhor e que retorne. Serão, sem dúvida nenhuma, muitos bate-papos aqui com o senhor ao longo do seu período como presidente, os demais vereadores. O senhor, digamos assim, dá a arrancada de 2015 para o de frente com a lei. Quem nos acompanha nas próximas semanas começará, como nós sempre fazemos, a acompanhar o rodízio dos mais diversos vereadores que passarão por aqui, trazendo seus projetos, suas iniciativas e por aí afora, e também o decorrer da nossa programação, a parte cultural, a parte das comissões, todas as entrevistas e as produções da TV Câmara que envolvem os vereadores e a nossa comunidade. Quero lhe desejar boa sorte, reiterar meu agradecimento e os votos de um ótimo 2015 para o senhor, para quem nos acompanha e toda a nossa equipe da Câmara de Vereadores. É que em 2015 nós tenhamos saúde, paz e prosperidade. E nós vamos precisar de toda a equipe da Câmara. Nós vamos mexer o mínimo possível, porque existe a velha máxima, voltando de novo ao futebol, né, que o time que está ganhando não se mexe. Então, faremos uma ou outra modificação pontual, mas no geral vamos mexer o mínimo possível, porque eu acho que o ano de 2014 foi bastante produtivo. Claro que tem as características de cada dirigente que tem que se respeitar e cada um tem a sua marca, tem a sua força de trabalho, uns mais, outros menos, uns focados mais num aspecto e outros em outros aspectos, mas eu acho que todo mundo, com a ajuda de todos, poderemos fazer um bom trabalho. Eu acredito que durante este ano a Câmara de Caxias vai realmente apresentar serviço para a comunidade. Vão aparecer muitas coisas boas que estão se desenhando por aí. Mais uma vez, muito obrigado, então, presidente. Conversamos com o vereador Flávio Cassina, presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro.